Metrópolis hoje entrevista o senador federal Ciro Nogueira. Ex-ministro da Casa Civil na gestão de Jair Bolsonaro, Ciro agora é líder na minoria do Senado. Bem-vindo, senador. É um prazer estar com vocês. Prazer é todo nosso. Senador, o senhor deixou a Casa Alta ali em meados de julho de 2021, já na gestão de Jair Bolsonaro, para assumir como ministro, e agora o senhor volta numa nova legislatura, com uma renovação do Congresso um pouco maior. Como que o senhor enxerga essa mudança? Há muita diferença entre as articulações entre o governo de Jair Bolsonaro e o governo Lula? Muito. O governo do presidente Bolsonaro instalou uma nova forma de fazer política, de como negociar para o Congresso. Eu já estou no parlamento há 30 anos e anteriormente, antes de Jair Bolsonaro, como se fazia as articulações? Você chegava para os partidos políticos, entregava-se os ministérios, as estatais e recursos e recebia em troca os votos no Congresso. Assim foi feito desde quando eu cheguei aqui em Fernando Henrique, Lula, Dilma, o próprio Michel fez isso. Bolsonaro não, Bolsonaro blindou principalmente as estatais e os ministérios, ele fez escolhas pessoais, nunca por indicação dos partidos, nunca com aquela situação de entregar para os partidos porteiras fechadas. Ele sempre tinha ingerência, eram escolhas pessoais. Eu mesmo, apesar de ser presidente do Progressista, fui escolhido por uma situação de escolha do presidente. Eu cheguei à Casa Civil só com meu chefe de gabinete e minha assessora de imprensa. Então, praticamente todo o quadro foi mantido e, com isso, mudou-se a forma de fazer política. O Congresso Nacional passou a ter uma força financeira maior, de ter recursos, que na época se chamava o orçamento secreto, como diziam, mas de orçamento secreto não tinha nada. E a gente teve um ganho muito grande para a sociedade nessa nova forma de fazer essa articulação política. Você vê um dado muito significativo, as estatais passaram de um prejuízo de 38 bilhões para um lucro de 180 bilhões de reais. Mas por que aconteceu? Porque se botou pessoas capacitadas, pessoas técnicas, que puderam blindar as estatais de ingerências políticas, de malfeitos, como acontecia no passado. O Lula tentou trazer isso de volta, só que a sociedade não está mais preparada para isso. O próprio Congresso Nacional, não adianta nada um parlamentar receber um cargo, receber uma verba, ele tem que pegar um avião, ele tem que voltar para a sua base. Então hoje tem uma fiscalização maior do parlamento do que nós tínhamos no passado por conta disso. Então eu acho que por isso que o governo até hoje não conseguiu fazer uma base e está completamente dependente da articulação do presidente da Câmara e do presidente do Senado. Uhum. E o que falta para o governo estabelecer uma base concreta no Congresso? Não é fácil, porque distribuíram 38 ministérios e não teve. Hoje o governo tem uma base na Câmara, principalmente, de 200 parlamentares, que são fiéis ao governo, que votam com o governo independente de qualquer situação. E eu não vejo mais o que o governo possa fazer para ter essa base, é contar agora com a boa vontade do presidente da Câmara para aprovação. Eu não vejo a curto prazo, a não ser que o governo faça uma nova reforma ministerial, mude completamente, que eu não acredito que isso venha a acontecer. O problema dessa falta de articulação no Congresso pode ter sido ocasionada pelas escolhas dentro do parlamento, entre as pessoas que eles colocaram para fazer articulações que não estão tendo êxito? Acho que o ponto principal, o articulador da reforma, da político do governo, que é o ministro Padilha, é um homem experiente, mas ele não participou dessas nomeações, dessas distribuições. Coube, pelo que se fala, coube mais a presidente do PT e ao líder Zé Guimarães. Então isso tirou um pouco da autoridade do Padilha, eu fazendo aqui esse papel de comentarista, mas o que aconteceu foi isso. Tudo bem. Senador, o ex-presidente Jair Bolsonaro, quando ele voltou para o Brasil, depois de um longo período fora, ele disse que não ia liderar uma oposição. Se ele não ocupa esse cargo, quem que o senhor enxerga que vai liderar essa oposição contra o governo? Mas ele não tem essa opção. Algumas coisas na vida das pessoas, as pessoas não têm direito de abdicar
de abrir mão, não. O presidente Bolsonaro vai nos liderar. Ele é o maior líder da oposição, da centro-direita no país e só ele lidera essa população, porque nós temos hoje, fazendo política pela primeira vez, dois grandes líderes populares, que é Lula e Jair Bolsonaro. No passado nós tínhamos líderes populares, era Getúlio e JK, mas nunca se enfrentaram, nunca disputaram a eleição. Então a população, em hipótese nenhuma, pode prescindir de ter a liderança do presidente Bolsonaro e isso já está mais do que certo. A gente falou um pouco sobre as articulações do governo na Câmara, mas e as articulações da oposição? Vocês estão alinhados? Vocês seguem um parâmetro? Com certeza, nós temos alguns partidos que têm uma força política muito grande. O PL é o maior partido da Câmara, o progressista, por mais que alguns parlamentares apoiem o governo, grande parte deles, e tem o presidente sou eu na oposição, o republicano se colocou como independente, mas a grande maioria tem um perfil de oposição. E partidos da própria base do governo, uma grande parte são de oposição, por conta dos estados, né? Hoje, você ser de um estado como Santa Catarina, Paraná ou do Centro-Oeste e que não seja do PT e dizer que apoia o presidente Lula não é fácil. Então, hoje, 2/3 da Câmara tem um perfil que pode apoiar, mas 3/5 da Câmara é muito difícil enfrentar as suas bases apoiando esse governo. Certo. Senador, entre os desafios que nós temos aí pelos próximos meses dentro do Congresso, pelo menos até encerrar esse primeiro semestre, o arcabouço, o PL das fake news e, no Senado, especificamente, os decretos que foram editados por Lula, que meio que fazem uma regressão aos PL já votados pelas casas. O senhor acha que o governo vai conseguir ter vitória nesses 3 ou pode ser que tenha aí um teste de fogo? O arcabouço, o governo vai ter uma meia vitória. A forma como ele encaminhou o arcabouço para o Congresso foi até inacreditável. Se propor ali, não devia ter se chamado nem arcabouço, tinha se chamado, o governo mandou uma pedalada fiscal para o Congresso. O relator, que é um homem experiente, até do meu partido, um brilhante deputado, que é o deputado Cláudio Cajado, melhorou muito o arcabouço. Mas, no meu ponto de vista, não é o ideal. Deixou muitas pontas soltas ainda. O governo com direito de gastar ainda muito, sem menor limite orçamentário, como deveria acontecer. Nós temos um governo que só pensa em gastar, não pensa em cortar despesas, e isso fatalmente acarreta inflação, acarreta aumento de taxa de juros, acarreta desconfiança, principalmente do cenário internacional, com o nosso país, e isso é muito ruim. Vamos tentar, não é uma tarefa fácil, melhorar ainda para tornar mais rígido esse arcabouço fiscal para o bem do país. As outras situações, por exemplo, o marco do saneamento foi um absurdo, uma irresponsabilidade por conta de uma questão local da Bahia, que o ministro da Casa Civil é de lá, se modificou uma lei que foi aprovada pelo Congresso Nacional, através de um decreto, e pode inviabilizar que se leve água, se leve saneamento a 100 milhões de pessoas, afetando o nosso meio ambiente principalmente, né? Você colocar aí 100 milhões de pessoas jogando todos os dias os seus dejetos nos nossos rios, não tem nada mais contra o meio ambiente do que isso. E o governo, para proteger companheirada, para proteger estatais deficientes, que não tiveram a capacidade de fazer os investimentos, não tem capacidade de fazer esse investimento, tenta-se evitar que o país receba um investimento da ordem de 700 bilhões de reais no saneamento do nosso país. Eu espero que o mais rapidamente possível o Senado cumpra o seu dever e a gente vote o PL para trazer de volta esse benefício à população brasileira. Ontem na Câmara, o requerimento de urgência do arcabouço foi aprovado com a orientação favorável da bancada do Progressistas. É a tendência que a mesma coisa aconteça no Senado? Não, no Senado não. No que diz respeito aos progressistas, nós vamos lutar para que haja a maior rigidez nessa proposta. Não é fácil, o Senado, o governo tem uma maioria mais confortável, mas nós iremos lutar e trazer esse debate que as pessoas tomem conhecimento
que quem vai se prejudicar, principalmente se nós afrouxarmos essas regras fiscais, é a população de baixa renda, que vai vir a inflação. Né? E o Brasil não pode seguir o caminho de países como a Argentina, principalmente, que parece que tem aquele efeito Orloff. A Argentina somos nós amanhã, porque o caminho, a trilha é a mesma do que aconteceu na Argentina. E nós não podemos deixar. Hoje a Argentina bateu, se estão reclamando de juros de 13%, a Argentina bateu mais de 100%, porque o governo daquele país tem os mesmos interesses, as mesmas prioridades do governo do Partido dos Trabalhadores. O ideal seria deixar o teto de gastos ainda? Total, responsabilidade fiscal, as pessoas cumprirem as metas fiscais, para que as pessoas tenham confiança no nosso país. Porque só quem sofre com isso é a população de baixa renda, que vai no supermercado, vai comprar o arroz, o feijão, o seu gás de cozinha, e no dia seguinte ela está mais cara, que é o que está acontecendo, que o maior problema hoje, e não é um problema só do nosso país, é a inflação de alimentos. A inflação de alimentos ela se torna mais severa até que a própria inflação. E as pessoas de baixa renda, a quase totalidade dos seus recursos são para comprar alimentos. E estão sofrendo já por conta dessa questão de falta de comando na área econômica no nosso país. Certo. Senador, o senhor antes era alinhado ao PT, então o senhor acompanha essa trajetória do Lula ser preso, quando ele foi solto já não estava mais na sua base, mas o senhor acompanhou meio que esse desgaste político do Lula antecipando a volta dele à presidência, e ainda se ele conseguiu voltar. O senhor acredita que os atuais casos envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro, como fraude em cartão de vacina, as joias, isso pode acabar desgastando a imagem dele, prejudicando uma volta à presidência, um renascimento tal como Lula? Não resta dúvida que é uma tentativa de macular a imagem do presidente Bolsonaro. Agora, se você for comparar os crimes que o Bolsonaro está sendo acusado, tinha que ficar nas pequenas causas e o Lula teria que estar no Supremo. Porque olha a diferença, eu não vou entrar no mérito se um é culpado ou inocente, mas olha a diferença do que o Lula foi acusado, olha a diferença que o Bolsonaro está sendo acusado e querem caçar os direitos políticos dele, dizendo que vão, porque ele se reuniu com embaixadores. A Dilma teve a mesma reunião no passado para condenar o golpe, naquela época, dizendo que o Brasil estava tendo um golpe, e não perdeu seus direitos políticos, não se criou essa celeuma. Então, são dois pesos, duas medidas. É uma forma de tentar atacar a honra de um homem de bem, que é o presidente, mas isso não cola na população. Você jamais vai colocar essa imagem de desonesto num homem de bem como o presidente Bolsonaro. Ele pode sim voltar a tentar concorrer pela presidência? Se depender de mim, eu vou estar lá pregando cartazes com a bandeira dele. Mas é uma decisão dele. Eu não sei se o presidente Bolsonaro vai querer disputar novamente a presidência, tá certo? Mas ele é o nosso comandante, é a pessoa que nós confiamos para tomar a decisão se vai concorrer ou vamos apoiar um outro candidato. Qual seria um outro candidato, nome à altura? Eu costumo dizer que política tem fila. Né? Acho que se Bolsonaro não quiser, o nome que está mais credenciado hoje é o governador de São Paulo, Tarcísio. Então, está fazendo um grande governo, uma popularidade sem precedentes em São Paulo. Se ele não for, acho que Zema, né, pelo tamanho também do Estado, pelo que fez em Minas Gerais. Mas nós temos outros grandes nomes, Ratinho, tem o Eduardo Leite, tem a ministra Tereza, tem várias outras pessoas que podem ocupar esse espaço, que eu tenho certeza que será vitorioso em 26. O senhor não acredita que nenhum da família, ninguém do clã Bolsonaro poderia? Eu acho que pode, Silvio Flávio, né, colocar seu nome no futuro. São grandes nomes aí, depende muito da decisão política e também do apelo popular né, e do quadro político também do momento. Né, porque ninguém é candidato a presidente a si mesmo, né, tem que ser de um grupo de pessoas, de sentimento da população, partidos políticos apoiando. Eu acho que se esse grupo que eu te citei estiver juntos, se já estivesse junto agora, nós já tínhamos ganho. E se eles estiverem juntos com que eu vou trabalhar para que socorra, nós vamos ganhar muita facilidade a próxima eleição. O senhor, como a gente comentou, o senhor saiu ali da ala do PT depois das eleições de 2018.
Acho que o senhor esteve durante a campanha do Haddad por um tempo. Não, o que acontecia é que lá no Piauí nós fizemos uma coligação com o PT, mas meu candidato na época era Geraldo Alckmin, tanto que nós indicamos até a vice, que era a Ana Amélia. Tá certo? No passado, no governo anterior, nós apoiamos o PT. Eu quero dizer o seguinte, eu não me arrependo de nada que eu fiz na minha vida. Acho que o presidente Lula, no seu primeiro e segundo governo, fez um grande governo, muito, vamos ser justos, por conta da questão internacional, que o mundo nunca teve um período de bonança, de crescimento de commodities, que favoreceu muito o nosso país. Depois veio o governo da Dilma, que foi um desastre, que terminou no que terminou, né? Porque muita gente diz que foi golpe. A Dilma foi caçada pelo povo, que tinha um índice de reprovação do seu governo absurdo, né? A Dilma, tanto que não se elegeu mais a nada no país, né? Então foi um erro daquele governo. E depois nós tivemos governos que tiveram mais identificação com o que eu defendo. O governo do presidente Michel. E pela primeira vez nós tivemos um governo que tem tudo aquilo que eu sempre defendi na minha vida. Um governo mais enxuto, diminuir o tamanho do Estado, proteger as nossas estatais, acabar com essa imagem que Brasília só protege as pessoas que não trabalham. Então eu tenho uma identificação com isso. Eu sou mais liberal do que o próprio presidente Bolsonaro. É lógico que eu não tenho a mesma identificação com ele na questão de costume, na questão de armas, não é uma coisa que me atraia tanto. Mas pela primeira vez, graças ao presidente Bolsonaro, nós temos um grande líder de direita no nosso país, que eu tenho total identificação desde os meus tempos de faculdade. Nós não tínhamos isso no passado, eu não tinha essa opção no passado, né? Nós tínhamos uma falsa direita que era o PSDB. Agora não, nós temos um grande líder de direita, que é o presidente Bolsonaro, e eu estarei com ele até o final dos meus dias políticos. Então, mas voltando sobre essa questão das eleições. Em 2018, esteve ali mais próximo do PT, e agora, recentemente, o senhor esteve já abraçado ao bolsonarismo e todo o clã Bolsonaro. O senhor acha que essa sua aproximação, essa sua identificação com a direita afetou seu rendimento político no Estado? Teve alguma interferência ou continua igual? Olha, eu não vou negar que nós perdemos a eleição no Piauí, que nós tínhamos um candidato que estava bem na frente das pesquisas, por conta da força do presidente Lula. Porque o Piauí é o estado com maior força eleitoral do Lula do país. Mas política não se faz só por conveniência, né? Se eu quisesse ter crédito no Piauí, era estar ao lado do Lula lá, mas eu acho que não é o correto, não é o que eu defendo, não é o que eu acredito. E ao longo do tempo eu ganhei muita credibilidade no meu estado, por isso, eu já fui candidato contra o Lula lá e ganhei minha eleição do mesmo jeito, tá certo? Fui candidato com a aliança próxima a ele e ganhei também. Então, acho que as pessoas sabem separar isso, sabe? As pessoas que estão trabalhando, acho que há muito tempo, acho que desde Petrônio, nunca teve um político com tanta influência no país quanto para o Piauí como eu, né? Modéstia à parte. E eu acho que as pessoas viram o que eu fiz no Estado, o que eu melhorei a vida das pessoas, o que eu cuidei das pessoas, a quantidade de recursos que eu levei para o Piauí foram fantásticos. E as pessoas aprovam isso aí, né? Pelo que eu sinto lá, independente de eu estar ao lado ou não do Partido dos Trabalhadores. Certo. O senhor falou que o seu candidato ele não conseguiu se eleger no Piauí. E isso também porque ele concorreu contra o ex-governador e tem toda essa influência do PT no Piauí. Mas o senhor acha que é possível construir uma coisa para além do petismo no Piauí hoje? Meu Deus, anda muito próximo, né? O nosso candidato lá perdeu, acho que por 3, 4%. O grande líder político do Piauí, que é o Wellington Dias, quase perde a eleição lá. Até 80 e tantos % das urnas ele estava atrás, né? Ganhou acho que por 1%. Foi muito pouco, né? Se você comparar a votação do Lula, que teve quase 75%, então as pessoas estão acordando no Piauí, né? O PT tem feito um mal gigantesco ao nosso estado, né? Tem os piores índices, um estado sem perspectiva, um estado inchado, é o estado com os maiores gastos com a máquina pública do país, é o Piauí. Então, não tem obra nenhuma estruturante, não tem perspectiva de crescimento, não tem atração de grandes empresas. Então, é o estado com o maior problema de gerenciamento do país. Eu espero que um dia mude essa realidade, né? Eu acho que o PT
fez e está fazendo muito mal ao meu estado. Senador, o senhor acha que agora, com essa nova conjuntura, o senhor pode ter uma reaproximação com o atual governo? Ou está... Não, isso está completamente descartado. Eu tenho um carinho pelo presidente Lula. Eu acho que ele tem o mesmo carinho por mim, mas nós temos pensamentos completamente opostos de país, do que ele quer para o futuro. Eu tenho uma identificação total com o que pensa o presidente Bolsonaro, no que diz respeito à gestão pública, ao que ele pensa de país. Então é impossível o senador Ciro estar ao lado do PT até o fim dos meus dias, eu espero. E o senhor pretende se candidatar algum dia a ser governador do estado do Piauí? Olha, é um sonho, né? Eu acho que eu nunca consegui ainda convencer as pessoas do Piauí que melhor seria eu estar no governo do que aqui em Brasília, né? As pessoas, nas pesquisas que eu falo, me preferem como senador. Mas quem comanda a vida pública de um político não sou eu, é a população, o desejo dela. Eu espero um dia disputar o governo do Piauí, mudar a realidade da minha gente, né? Tirar o Piauí das mãos do PT. Se eles acharem que deva ser já na próxima eleição, é a população que vai dizer. Muito obrigada, senador. Foi um prazer. A você que acompanhou, nosso muito obrigado. Até a próxima.